daqui. Falar daqui, a região em foco. Com existência anterior ao século XI e situada na cabeça do rio, Roças ou Roças é a maior em território e a segunda em número de habitantes, depois da freguesia, sede do concelho. Adquiriu em 2013 o estatuto de vila, ou readquiriu, melhor dizendo, num processo organizado pela Junta de Freguesia e confirmado pelo Poder Central. Tem uma área territorial de 3.239 hectares e representa, por isso, mais de 10% da população e também do território do concelho. Confina com a freguesia de Anjos, Ilhofrei e Mosteiro, sendo, assim dito, da unidade de saúde que serve 3 freguesias, Roças, Anjos, Ilhofrei e limita o concelho com Cabeceiras e com Faf. Roças pertence, convém lembrar, e nunca é demais dizê-lo, um dos mais típicos aglomerados rurais, não só do concelho, mas do país. Agra, também aldeia de Portugal, agora com Espindo e Campos. Será a sede do Centro Educativo Sul do concelho, ainda em construção, e a diminuição do número de habitantes tem sido um dos temas das conversas sobre a freguesia, mas com a reforma do território administrativo em curso, Roças tem, no entanto, mais motivos para conversa, nomeadamente a ligação ao Rio Ave, o turismo, o associativismo e também a recente decisão municipal de reformular formalmente o processo do centro educativo, adaptando à realidade atual, são alguns dos temas para voltar à freguesia de Roças. Para isso convidamos e temos de novo em estúdio o Presidente da Junta de Freguesia de Roças, Domingos Mangas. Boa tarde, obrigado por ter vindo. Temos em cima primeiro uma notícia que é a mais recente, que é o novo mapa das freguesias. E sabemos já que Vieira do Minho terá 5 freguesias agregadas. Olá, Zé Luís, muito boa tarde. Agradeço mais uma vez esta oportunidade que me dás de poder, enfim, tecer alguma consideração sobre os assuntos, digamos, da atualidade, nomeadamente os da minha freguesia. E atualizando, obviamente. E queria também mandar aqui um abraço muito especial a todos os vieirenses e de uma forma muito particular a todos os rocenses que neste momento me estão a ouvir. A questão da reforma das freguesias é um assunto que vem sendo, digamos, está na berra, na ordem do dia há algum tempo atrás. E, portanto, não foi com grande expectativa ou com grande surpresa que nós, e eu particularmente, recebi a notícia da intenção do Governo de levar avante aquilo que há alguns tempos vinha ensaiando. Nós, e refiro-me obviamente aos membros e aos elementos que fazem parte das listas do PS de Vieira do Minho, sempre manifestamos a nossa vontade contra esta decisão, porque achamos que é uma decisão injusta, é uma decisão que foi tomada ao contrário daquilo que devia ser, isto é, não envolveu as populações nesta decisão, o que penso que, levando isto ao extremo, até pode parecer um ato antidemocrático, porque a democracia pressupõe, na minha perspectiva, a intervenção e a participação de todos os cidadãos, isso não foi feito. E, por conseguinte, achamos que essa decisão é errada e, além de ser errada, não vai resolver um problema que o Governo teima em fazer passar para a opinião pública, que é evitar custos, poupar algum recurso. Está mais do que provado que as juntas de freguesia não devem nada, portanto não têm dívidas a fornecedores de qualquer tipo de espécie de ordem e, portanto, e não é também o montante das freguesias que vai ter algum peso significativo no orçamento. Portanto, os argumentos de que, usados pelo Governo, não é? Teimosamente pelo Governo, de que extinguindo as juntas de freguesia vai melhorar a vida dos portugueses, e neste caso dos vieirenses, e que vai poupar algum dinheiro, é falso. E, portanto, que arranje outra desculpa, que arranje outro motivo, outro argumento que justifique, de facto, esta decisão, que uma vez mais, reitero uma vez mais, é uma decisão injusta, é uma decisão que vai prejudicar os interesses das populações, mais ainda que nós estamos num concelho cada vez mais idoso, com pessoas mais velhas e, portanto, o sentido de proximidade que tão bem caracteriza a junta de freguesia vai-se perder um pouco. Não é extinguir 5 juntas de freguesia, não. Neste momento são extintas 10 juntas de freguesia. E dessas 10 vão dar origem a 5 novas agrupamentos. Neste caso, uniões de freguesia, não é? Nós, quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto.
Vilarchão e Anjos são duas são extintas, não é? Não é Vilarchão que é extinta, a freguesia, nem Anjos, as duas extinguem-se e formam uma união. Portanto, são 10 que vão dar, digamos, origem a 5 freguesias. Esta decisão, uma vez mais, acho que é injusta. Este governo tem uma matriz, tem uma filosofia muito própria, é forte com os fracos e é fraco com os fortes. E esta decisão de extinguir as freguesias, como as freguesias são o elo mais fraco desta cadeia toda, portanto, são os primeiros a apanhar por tabela e com este exemplo querem dar a noção ao mundo e à Troika que se faz um economizar, quando isso, na verdade, é uma falsidade, é uma falácia. Fica o comentário. Relativamente a Roças, uma mais recente e um tema que aqui tem sido abordado, pelo menos nas duas últimas vezes que nos temos encontrado aqui, é a questão do Centro Educativo de Roças. Começou por ter um projeto, já foi reformulado e, mais recentemente, a última reunião de Câmara, que foi a primeira do mês de novembro, vem repor formalmente essa remodelação ou reformulação de todo o processo. Concretamente, o que é que está em causa neste momento? Na altura em que é claro que esta questão do projeto educativo já tem barbas, não é? E, portanto, quando o projeto educativo que servia Roças e Guilhofrei foi, digamos, criado, não é? E esteve quase na iminência de ir para a frente, não é? Não fosse a luta tenaz dos rocenses que evitaram que a escola fosse deslocada para o limite da freguesia. Nessa altura, obviamente que o projeto servia duas freguesias. Era a freguesia de Roças, três, Roças, Anjos e Guilhofrei. Com o decorrer do tempo, aliás, uma promessa do Executivo atual, sempre disseram que, se eventualmente essas eleições, o que vai acontecer, felizmente, reformulariam todo este processo e aquela localização, em nosso entender, péssima, porque prejudicava ferozmente, fortemente, os interesses das pessoas de Roças. O Executivo, voltando atrás um pouco, sempre nos garantiu que, caso fosse eleito, alteraria aquela situação e isto é por demais evidente. Se, entretanto, em vez de 3 freguesias, apenas 2 vão ser, digamos, agrupadas ou vão usar aquele centro educativo, é evidente que ele precisava e precisou de ser remodelado. Inicialmente vai acontecer alguma coisa a concretizar-se este processo da agregação de Vilarchão a Anjos? Em termos escolares? Não sei se em termos escolares também os alunos de Vilarchão, e também o processo ainda está um bocadinho aberto, e portanto não sei se nessa eventualidade os alunos de Vilarchão também poderão frequentar o Centro Educativo de Anjos, de Roças, digo. É uma possibilidade, não é? Não sei se de facto as populações estão... Mas também tem um pouco a ver com a Carta Educativa. Ela já está definida e a Carta Educativa aponta que eles venham aqui para Via do Minho e não para Roças. Mas também não era despiciando, porque, por exemplo, Vilarchão é uma freguesia que serve-se de um serviço que está implantado em Roças, que é a GNR. A GNR serve Roças, Anjos, Guilhofrei e Vilarchão, inclusive. Portanto, também não era, digamos, nada de anormal que os alunos de Vilarchão frequentassem o Centro Educativo de Roças. Neste momento, essa possibilidade está fora de hipótese. E, portanto, eventualmente, um dia pode ser que isso aconteça, embora eu acredite que não. De qualquer forma, o Centro Educativo foi remodelado nesta perspectiva, isto é, era um centro educativo que tinha 10 salas para alunos do primeiro ciclo. Como perdeu uma freguesia, que é Guilhofrei, que é bastante populosa, porque Guilhofrei também tem a sua escola própria, não é? Portanto, é uma escola deles de Guilhofrei, não é? É claro que o número de alunos baixou significativamente e, portanto, houve necessidade de adaptar a escola a uma nova realidade. E essa realidade é passar de um centro que vinha de 10 salas para 6 salas. Com esta remodelação, naturalmente, evitaram-se custos e não se criou, digamos, um elefantezinho branco no sentido de, daqui a algum tempo, estar uma escola completamente vazia. Já aqui falamos, e é recorrente e é natural, que provavelmente a Carta Educativa da Via do Minho, se não previsse os 3 centros educativos, teria sido mais, enfim, uma ideia mais ajustada à realidade que se parece
com que parece, calhar, eu penso para onde parece caminhar o Conselho. Exatamente. Quem vê esta redução drástica do número de alunos percebe que, de facto, esta carta foi um processo errado, mas, quer dizer, quem a tomou e quem a aprovou com a melhor das intenções, mas o que nós verificamos é que em pouco tempo está completamente desatualizada pela negativa, isto é, são espaços a mais para menos alunos e, portanto, esta remodelação do Centro Educativo do Roço também vem nesse sentido, é reduzir para que, de facto, não fiquemos com espaços abandonados sem qualquer tipo de utilidade. Roças, eu fui recuperar uma conversa de 2006, quando foi publicada a monografia. O que eu digo já antes de terminar este espaçozinho, José Luís, uma coisa que eu aqui gostava de dizer é que o Centro Educativo de Roço está a andar agora a bom ritmo, felizmente, porque foi um processo com avanço e recuos, com muitas peripécias pelo meio, portanto, esta demora na construção tem levado, enfim, previa-se que já estivesse concluído, não está, vai estar concluído muito no próximo ano educativo, seguramente, isso não há dúvida nenhuma, e portanto isto também tem criado aqui alguns problemas aos pais e às crianças que neste momento estão digamos, alojados, entre aspas, em contentores, com algumas condições obviamente, e isso também tem criado algum problema quer aos meninos, quer às famílias. Eu daqui, usando este meio de comunicação, quero saudar os pais pelo esforço e pela paciência que têm tido para que os seus filhos não estejam exatamente nas melhores condições, mas também percebem que isto é uma situação passageira e que daqui a algum tempo estarão, de facto, numa escola com excelentes condições. É um sacrifício que, na minha perspectiva, vale a pena. Eu quero louvá-los e quero agradecer exatamente essa paciência e esse civismo que têm demonstrado ao longo destes quase 2 anos. Fica também esse registro. Eu dizia então que em 2006, quando da publicação da monografia e toponímia de Roças, estivemos aqui exatamente com o autor, o professor Artur Gonçalves Fernandes. E percebe-se, aliás, lendo-se a monografia e os dados que existem, Roças é uma freguesia com pergaminhos, já foi dito aqui várias vezes, até com muita, as palavras são suas, muita massa cinzenta. Mas, infelizmente, nós somos, neste momento, o país é um país com enorme massa cinzenta, com uma particularidade, é que não está a ser utilizada. Pelo contrário, temos sido convidados a emigrar. E o que se tem verificado é que há um êxodo nacional das melhores mentes, dos melhores crânios, das pessoas mais bem formadas para o estrangeiro. É claro que Roças não é uma ilha. E esse fenómeno também acontece na minha freguesia, infelizmente. Porquê? Porque, de facto, o país está imobilizado, não é? Está completamente paralisado, não há empregos e as pessoas, infelizmente, têm que recorrer a uma coisa. É a imigração, que neste momento é a única saída que temos, infelizmente. E Roças isso tem sido sentido no último ano? Roças, não só de facto as pessoas melhor ou mais bem qualificadas, mas de uma forma geral tenho sentido muita imigração. Os mais jovens partem porque de facto estamos numa situação muito crítica, não há exemplo de um período tão grave e socialmente e economicamente como este, e portanto o que eu verifico diariamente é que há famílias inteiras que imigram para a Suíça, para a França, e mais não vão porque infelizmente estes países também estão a ficar superlotados e portanto já começa a haver alguma dificuldade em que eles possam emigrar. Caso contrário, penso que esse êxodo, essa sangria seria muito mais violenta. E isso reflete-se de que maneira em Roças? Há estabelecimentos que deixam de funcionar? Há negócios que reflete-se com uma sangria social desta dimensão, é claro que isto tem reflexos imediatos. E quais são os reflexos? Há um tecido económico e social que começa a desaparecer. Fecham os comércios, obviamente, fecham os cafés, fecham as mercearias, fecham os mercados e eventualmente para levar ao encerramento de serviços. Porque isto é lógico na perspectiva de quem manda. Não há gente, não há serviços. Já várias vezes aqui falamos, por exemplo, na eventualidade que já foi várias vezes anunciada do fim do posto da GNR de Roças. Neste momento não há nenhuma notícia o posto da GNR de Roças que aponte para uma possibilidade disso vir a acontecer. Eu, desde que sou presidente de junta, já convivo com essa praga, entre aspas, isto é, com essa ideia na cabeça que um dia ele vai fechar. E sistematicamente tenho sido interpelado no sentido de cuidado, vai fechar. Pronto. Até este momento ainda não fechou e espero que não feche. Não é? O que eu sei é que, enfim, da parte de quem manda, do governo, do poder central, do Ministério da Administração Interna, há uma vontade férrea de, se não for fechá-lo, pelo menos reduzir o tempo em que ele está aberto. Ora, isso não serve de facto às populações. E eu sou radicalmente contra essa posição. Não tem sentido termos um posto de GNR e ele não funcionar. De que serve ter um posto de GNR se de facto não está aberto à população?
Quando é que a população precisa de apoio e de segurança? Durante a noite. Ora, aquilo que se vai constando, eu não tenho dados seguros sobre isto, é que o comando distrital quer encerrar o posto das 21 até às 8 ou às 9 da manhã. Isto é, quer passar um posto CNR para, entre aspas, uma repressão pública. Não Digamos pode ser. Que, na hora o posto CNR tem que ser um espaço aberto, um espaço presente e um espaço e uma instituição aberta, diariamente, permanentemente, e uma instituição que tenha por objetivo essencial a defesa integral das pessoas e dos seus bens. E, portanto, de que serve ter um posto, ter um edifício onde há lá pessoas, ou então se durante uma parte da noite está encerrado? Isso não é uma coisa descabida, não tem qualquer sentido. Portanto, mas tem tido alguma conversa com os responsáveis do comando? Não tenho. A única pessoa com quem eu falo periodicamente é com o comandante do Posto de Roças, o comandante Vítor Costa. É uma pessoa exemplar, é um lutador, digamos, fervoroso do Posto de Roças, muito tem lutado eu para que ele não seja extinto ou encerrado durante a noite. Espero que não perca essa vontade de lutar. Da minha parte também tudo farei para que isso não aconteça. Eu e a Câmara Municipal, porque tenho tido contacto com o Presidente da Câmara e tenho alertado para que tenhamos algum cuidado com a questão do Posto de Roças, porque este governo é assim, Leopoldo decide, toma decisão e não ouve as populações, não é? E o que fez com as freguesias pode fazê-lo com o Posto CNR, e até pode fazê-lo com o centro de saúde, e até pode fazê-lo com outra coisa qualquer. É só passar-lhe pela cabeça, não é? Porque decidem, não são teimosos, não recuam e não estão nada preocupados em prejudicar as populações. De qualquer forma, eu quero dizer o seguinte: das pessoas? Quem é que não gosta de ter um Posto CNR? Com uma freguesia velha, envelhecida, com cada vez mais idosos, com cada vez mais insegurança, eu acho que a GNR é uma mais-valia inestimável, não é? E, portanto, todos devemos lutar para que essa mais-valia não seja, de facto, encerrada, nem seja extinta. Eu penso que isso jamais acontecerá. E relativamente ao... De qualquer forma, eu aqui quero deixar uma garantia às pessoas, é que eu, enquanto Presidente de Junta, tudo farei, não é? Para que isso, de facto, não aconteça. Com essa garantia, podem contar. Sou ou não capaz de evitar que isso aconteça? Isso é outro assunto, porque esta decisão caberá, em última instância, sempre ao Governo, ao Ministério da Administração Interna. Não é às juntas, nem às autarquias locais. É ao Governo que compete esta decisão. Se o encerrarem, isso será, digamos, um ato apenas tomado de uma forma unilateral e pelas pessoas que mandam neste país. Relativamente ao centro de saúde, quer dizer, presta atualmente também serviços importantes, sobretudo muito nos cuidados de importante. saúde. A segurança, a saúde e a educação são três assuntos fundamentais, não é? E, portanto... relativamente ao centro de saúde... O centro de saúde está bem. Tivemos um período que esteve menos bem, tínhamos apenas um médico, que é o Dr. Manuel Leite. Depois, mais tarde, houve uma luta também por parte da Junta de Freguesia, por parte da população e por parte de uma comissão que foi criada por efeito, no sentido de recuperarmos, uma vez mais, o médico para Roças. Nós tínhamos 2, como é do conhecimento público, tínhamos 2,5. De repente, um médico, o Dr. António Salgado, deixou Roças. De seguida, outra médica, a doutora Vera Leite, também foi para a aposentação e, portanto, apenas tivemos com o médico, o Dr. Manuel Leite. Isto criou ali algum mal-estar na população, não é? Mal-estar no sentido que não tinha um médico para os atender. E nós achamos que devíamos fazer alguma coisa por isto. E então a Junta da Freguesia teve várias reuniões com o responsável da saúde a nível aqui do ACES desta Cabreira Gerês. Exatamente, Cabreira Gerês, era na altura o Dr. Custódio de Lima. Ele deu-nos a garantia que, logo que houvesse médicos disponíveis, ali seria ali colocado um destes médicos. Entretanto, ele foi minimizando essa falta de serviço com o médico que vinha ali às terças-feiras, e neste momento já temos de novo um médico a meio tempo, que é o Dr. Manuel Leite, e um médico a tempo inteiro, uma médica, eu não a conheço, porque claro, não calhou, mas que veio de facto colmatar esta dificuldade, este vazio que se tinha criado com a retirada dos médicos no nosso centro de saúde. Mas também aí existe a possibilidade de diminuição de serviços. Não sei, não tenho esse conhecimento, não tenho essa informação, mas acho que não. Acho que primeiro o edifício é espetacular, não é? Dos mais novos que há a nível distrital, se calhar, não é? Com condições físicas ótimas e, portanto, não parece seja crível nem credível que isso um dia aconteça. Sobre aquilo que são as atividades da Junta de Freguesia,
apontou aqui assim alguns projetos relativamente à freguesia na última vez que estivemos aqui e concretizando sobre aquilo que foi o plano para 2012, agora que estamos a concretizar o ano, a finalizar o ano, o que está feito. Basicamente, nós para 2012 tínhamos 2 projetos que eram muito interessantes e muito importantes. E 2 projetos, que além do mais eram 2 projetos com uma candidatura ao PRODER, projetos, portanto, com apoio comunitário, e felizmente foram aprovados e estão a ser executados. Um desses projetos era a recuperação e a beneficiação da Praia Fluvial do Pombal. Está praticamente um projeto que está concluído, muito bonito, por sinal. Não funcionou ainda no verão. Funcionou apenas um bocadinho no final da época balnear, porque, infelizmente, o empreiteiro não tinha subempreendido para fazer a obra, aquilo atrasou um pouco os trabalhos. Neste momento está concluído, penso no próximo ano as pessoas vão poder usufruir de um espaço maravilhoso. Hoje mesmo andaram lá a colocar aquilo que faltava, que era um parquezinho de merendas e um parquezinho infantil que dará suporte a toda aquela zona de lazer. É um projeto lindíssimo e quero aqui agradecer, obviamente, o apoio que a Câmara Municipal nos concedeu, quer na questão da elaboração do projeto, a arquiteta Clara Martins, concretamente, quer na questão da candidatura ao próprio projeto. Está um trabalho imenso neste momento, é cada vez mais burocrático e, portanto, a Câmara empenhou-se fortemente para que este projeto fosse concretizado e fosse apoiado. Foi apoiado, o valor ronda os 50 mil euros, com 60% de financiamento por parte do PRODER e do governo português, e os outros 40% serão, digamos, financiados pelo promotor, que neste caso é a Junta de Freguesia de Roças. A Junta de Freguesia tem um orçamento que justifica... Consegui, quer dizer, isto é o protocolo que a Câmara Municipal cede à Junta de Freguesia anualmente. Eu ou nós, a Junta de Freguesia, optamos que esse valor seria gasto naquele espaço. Assim aconteceu, o protocolo já foi pago à Junta de Freguesia, também já paguei ao empreiteiro, portanto estamos completamente tranquilos e livres de penhoras e de dívidas. O outro projeto, também é um projeto muito interessante e que nasceu aqui há algum tempo atrás, nasceu mais concretamente o ano passado, ou há 2 anos aproximadamente, a quando do centenário da morte, ou do nascimento, não é da morte, do nascimento do professor Carlos Teixeira. E, portanto, a Junta de Freguesia de Roças e a Câmara Municipal de Vila Minha foram convidadas a participar nessa inauguração e nesse evento. Quem promoveu esse evento foi a escola Professor Carlos Teixeira de Faf. Eu, na altura, achei que Vieira do Minho e concretamente de Roças não podia ficar indiferente àquele momento. Sendo certo que Vieira do Minho já tinha uma biblioteca e uma rua com o nome do geólogo, do eminente geólogo, do eminente cientista vieirense. Não é vieirense, fafense por um dia e vieirense por 80, por toda a vida. Exatamente. E, portanto, eu na altura achei que nós também devíamos marcar essa presença e marcar esse momento. E então propôs ao Presidente da Câmara que seria ideia, uma vez que Roças tinha várias escolas do primeiro ciclo disponíveis e devolutas, eu pensei que seria ideia nós criarmos ali um espaço, não é? Um pequeno polo interpretativo que desse vida e que desse nome e que desse renome e que desse, digamos, perpetuidade exatamente à obra e ao homem que foi e que será eternamente o professor Carlos Teixeira. A ideia foi bem acolhida, o Presidente da Câmara e eu, pessoalmente, empenhamos nesse projeto, fizemos uma candidatura também ao PRODER e então, como havia várias escolas disponíveis, e nós criamos aqui ficamos aqui com alguma dúvida, que era o seguinte: que escola é que nós vamos escolher para instalar este projeto? As mais bonitas, para mim, pessoalmente, seria a Escola Lamedo, que neste momento está entregue ao grupo de escoteiros. Tínhamos a escola de Santa Marta, mas é um pouco afastada e está um pouco degradada e não tem uma traça que me parece a mais aconselhada para o efeito. Tínhamos a escola de Agra e tínhamos a escola de Calvos. Ora, eu achei que, uma vez que Agra já tem, digamos, nome feito, não é? Agra é um dos cartazes. É um dos cartazes turísticos. Eu achei que, se calhar, deslocalizar um pouquinho as coisas e os acontecimentos e a que esta mais-valia para outro lugar seria interessante. E então optamos pela escola de Calvos. A escola de Calvos é um espaço muito bonito, é uma escola da década de 50, de 54 ou 55. É chamado plano dos centenários já. Pequenino, em ponto pequenino. É uma escola que só tem uma sala. Tinha uma sala de aulas e, portanto, uma escola pequenina, mas com uma tipologia muito própria e muito bonita. E, portanto, decidimos avançar aí com o projeto. O projeto foi aprovado, como já disse. É aí que vai funcionar o tal polo interpretativo,
do professor Carlos, ligado à vida e à obra do professor Carlos Teixeira. É um espaço que vai ficar muito bonito, muito interessante, também com o apoio da Câmara Municipal e dos arquitetos e etc. É um espaço que rondará, é uma obra que rondará os 80 mil euros, portanto é um investimento com algum impacto, com algum interesse local, e Mas com apoios? 60% de apoio comunitário e os outros 40% de apoio da Junta de Freguesia de Roças. Portanto, que depois, porque 40% de 80 mil é bastante dinheiro, portanto, tínhamos alguma dificuldade em fazer... 3.200. 32 mil, aproximadamente, não é? 32 mil. E portanto, socorremos também um pouco da outra parceria, que foi a EDP. Levamos o responsável da EDP ao local, demos a entender a nossa intenção, o que é que nós pretendíamos, e eles, sim senhor, achavam que era uma ideia ótima e, portanto, vão também ajudar a financiar este projeto. Este projeto, para além de ser uma mais-valia para Roças, e muito para Roças, para Vejo Bordominho e muito particularmente para Calvos, vai também permitir que quem lá estava naquele espaço, quem é que lá estava anteriormente, estavam lá um grupo de catequese, estava lá um grupo musical e estava lá também um grupo coral ligado à igreja. Portanto, esses mesmos grupos vão poder usufruir de um espaço aconchegado, moderno, não é? E, naturalmente, podemos, no mesmo espaço, conciliar todos os interesses, não é? Funciona durante a semana, aquele centro interpretativo, aquele polo interpretativo, não é? Com uma temática própria, e depois, durante a semana, estes grupos poderão mesmo usar aquele espaço, beneficiando de ótimas condições, não é? Com dignidade, com conforto e com modernidade. Eu penso que é um projeto muito importante, muito interessante, que beneficia de uma forma geral toda a população e muito particularmente a população de Calvos. Sendo certo que marca uma obra e marca uma figura indesmentível da ciência e da cultura deste país, que foi o professor Carlos Teixeira. E que atividades vai desenvolver ao longo, logo que esteja pronto? A nossa temática vai ser, o nosso público-alvo vão ser as escolas, não é? Portanto, grupos de alunos, naturalmente, o primeiro, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, irão, depois de conhecerem aquele espaço, não é? Claro que a temática é sempre a geologia, obviamente, não é? O professor Carlos foi, além de ter muitas, ser um homem plurifacetado, não é? Nas várias ciências, mas a obra dele, enfim, é consubstanciada exatamente na geologia, não é? E, portanto, claro que naquele espaço irá estar o homem, a obra, não é? E, portanto, e depois fora do espaço, num recinto muito bonito, haverá um espólio dentro do próprio espaço, haverá um espólio do professor Carlos Teixeira, que vai ser cedido também por um grupo de geólogos com quem já contactamos e que ficaram muito entusiasmados com a nossa iniciativa e estão já a dar-nos uma colaboração, digamos, muito de perto em relação àqueles, como é que vamos organizar o espaço, como é que vai ser o espólio, o que é que nos podem ceder. Ficaram muito encantados com a ideia e, portanto, fora da escola haverá algum material ligado à geologia. Portanto, é esse percurso que os meus podem fazer no sentido de se familiarizarem com a geologia e com o homem que foi o professor Carlos Teixeira. Dois temas que ficam... Estas duas obras, obviamente, para além de outras que nós fizemos ao longo do ano, mas que estas são, de facto, aquelas obras, uma na área, digamos, do lazer e outra na área da cultura, que são, de facto, obras marcantes para a Junta de Freguesia. Na área da cultura tem, particularmente, sobretudo a cultura popular, tem na ADIR, a Associação de Defesa dos Interesses de Roças, uma instituição local, que é assim que se pode-se considerar, com um trabalho já, digamos, já consolidado. Eu penso que eu não sou a pessoa ideal para falar sobre a ADIR, mas para comentar, falo apenas como autarca e por aquilo que vou percebendo, não é? Mas eu penso que a ADIR é uma associação que já está bem implantada no terreno, tem obra feita e, portanto, e na minha perspectiva, acho que tem feito um bom trabalho nas várias vertentes, na cultura, na solidariedade, enfim, na informação, na música, e por isso que isso é importante e que tem marcado um espaço na freguesia de Roças. É uma das instituições, das associações locais. Voltamos a falar do velho grupo desportivo de Roças. O velho, infelizmente, hoje nem quisesse jogar, não podia, porque o campo está ocupado com os pavilhões da escola, mas, portanto, também é uma situação passageira. Mas, de qualquer forma, o que se vive é que isto é um ciclo vicioso. Quer dizer, à medida que as freguesias vão envelhecendo, perdemos os jovens. Perdendo os jovens, não temos
jovens, nem pessoas para poder praticar desporto, ou, neste caso concreto, para jogar futebol. E eu penso que neste momento era muito difícil arranjar pessoas em Roças, nem digo que fossem muito qualificadas, mas que soubessem jogar futebol. Para juntar 12, 15 jovens não é fácil. E quem diz Roças, todas as freguesias do concelho. E o grupo desportivo como tal existe apenas em termos estatutários? Só estatutários, está de poesia, como eu costumo dizer, mas penso que mais tarde ou mais cedo irá surgir. Isto também há de ser uma coisa passageira, penso eu, não é? E nas questões do turismo, a Agra continua a ser, enfim, um dos ex-libris do concelho e particularmente da freguesia de Roças. Sim, e continuamos a verificar, não se estendeu. Quer dizer, o turismo em espaço não. Começa a haver mais projetos turísticos em Roças. Naturalmente que, e isto é uma coisa indesmentível, e Vieira do Minho nasceu com Agra, isto é evidente, por demais não é Roças, é Vieira do Minho, não é? Esta coqueluche, esta vontade de promover o turismo em Vieira do Minho nasceu com um projeto de Agra, há muitos anos. E, portanto, Agra também beneficiou um pouco dessa novidade, não é? Desse pioneirismo. E, portanto, mas o que se verifica é que neste momento, além da Agra, começam a aparecer outros promotores turísticos em toda a freguesia de Roças. Eu conheço vários que neste momento começam, e várias candidaturas vão surgindo no sentido de criarem novas estruturas turísticas. Porque, aliás, é por demais evidente que o turismo é uma das atividades que pode, felizmente, dar-nos algum conforto e algum alento, não é? E, portanto, as pessoas têm, de facto, também... Porque a agricultura não há lá, nós falamos ainda aqui há algum tempo, a agricultura, com alguns jovens que pretendem reavivar a agricultura noutros aspectos, e em Roças não há projetos, mas em Roças não há projetos conhecidos. A agricultura tal qual nós a conhecemos, não é? E tal qual a maior parte das pessoas a conhecem, morreu, está extinta. Uma agricultura está morta, é de subsistência, não tem interesse nenhum em termos económicos, não é? Agora, a agricultura moderna, sim, essa pode de facto dar uma lufada de ar fresco às freguesias ao Conselho de Vieira do Minho. E em Roças também, muito particularmente, têm surgido vários, eu conheço alguns também, neste caso concreto, de vários jovens que querem lançar-se na agricultura. Isto, uma agricultura de ponta e moderna, com novos produtos competitivos, produtos em mercado garantido, como é o caso, por exemplo, das ervas aromáticas, como é o caso, por exemplo, dos frutos vermelhos, como é o caso da pecuária. Começam a aparecer muitas... Eu conheço várias candidaturas de jovens, não é? Que veem a agricultura e a terra como um recurso. É um recurso que inexplorado e que pode ser uma mais-valia e de enorme rentabilidade económica para... Mas trata-se de jovens que querem fazer disso uma atividade principal ou jovens alguns deles principal. Alguns com uma atividade suplementar, obviamente, e outros com uma atividade principal. Porque com um nível de desemprego tão forte, cada um tem que ter o seu próprio emprego. Portanto, essa é uma saída. É a terra servir como suporte para a criação de emprego. Relativamente à vida nos lugares, isto é... Falámos aqui em tempos que, com naturalmente o abaixamento da população, do número de habitantes, e Roças tem perdido alguns. Muitos. Roças não foge a esta sangria, não é? Isso reflete-se também no estado do património que vai sendo abandonado. Há em Roças alguma nota particular? Vamos lá ver uma coisa. Se estamos a falar de património público, não. Eu penso que nós temos feito ao longo pelo menos neste tempo em que eu fui presidente de junta e sou presidente de junta. Estamos a falar do património privado, sim. Isto é daquilo que são as habitações. Portanto, na questão do património público, nós tivemos o cuidado de tentar conservar aquilo mais importante que existia e existe em Roças, não é? A questão das pontes romanas, a questão de, enfim, vários espaços que eu achava e acho importante que devemos preservar e cuidar. Isso aconteceu. Também houve uma altura... Isto recuando aqui umas décadas atrás, em que nós assistimos a uma degradação do património arquitetónico das freguesias. Mas também surgiu há uns anos esta parte, aqui há 10 ou 15 anos, uma vontade de recuperação deste património. Isso aconteceu. Já não se vê casas abandonadas como se viu, por exemplo, há 15 ou 20 anos atrás. Não. As pessoas têm mais gosto, também tinham mais poder económico, foram recuperando as suas casas. Ora, o que se verifica neste momento é que nós vemos muita habitação devoluta. Uma parte dessa habitação são pessoas que estão emigradas, não é? Estão no estrangeiro, e outra parte são casas que estão mesmo definitivamente abandonadas, porque já não há pessoas para as ocupar. Há lugares só tem eu conheço alguns lugares da minha freguesia, infelizmente, onde apenas há um morador. 2 moradores. Isto é dói, isto é uma morte lenta. E para voltarmos às questões de segurança, justificaria... Obviamente, não, quer dizer, com idosos cada vez mais abandonados, eu penso que a GNR seria uma estrutura
muito importante na defesa intransigente dessas pessoas. E na questão daquilo que enfim, é dos males do país, sobretudo em tempo de crise, que é a questão dos roubos. Os roubos, assaltos, quer dizer, as pessoas mais idosas são as mais vulneráveis, não é? São aquelas... Tem neste momento um número que cria preocupações. Não somos das freguesias piores. Nós fizemos um levantamento há muito pouco tempo sobre essa temática, sobre a questão, sobre o número de idosos que estavam numa situação isolada e verificamos muitos poucos casos de pessoas que viviam isoladas e abandonadas à sua sorte, não é? Felizmente isso não acontece, porque há sempre uma retaguarda, ou é à família, ou há um vizinho, ou então, em última instância, há sempre o centro social que acolhe esse tipo de idosos, não é? Felizmente. Centro social, de que falamos aqui também sempre e que continua a prestar o serviço. Muito importante sempre, quer a nível do domicílio, quer a nível, digamos, do próprio, se assim posso dizer, o próprio internamento nesse centro, no centro escolar, no centro social. Infelizmente é um centro que apenas tem lugar para 12 pessoas efetivas. Naturalmente precisaríamos de um centro muito mais abrangente. É impossível neste momento porque não há financiamento e, portanto, neste caso concreto, a direção do centro social também vive com as dificuldades no sentido de poder ampliar aquele espaço. Há a garantia de que mais tarde ou mais cedo isso irá ser feito, vamos ver quando. Eu espero que... mas garantia de quem já dos serviços de tutela, nomeadamente... Sim, eu neste momento não faço, já fiz parte da direção do centro social. Neste momento não faço parte, mas sei que há uma vontade muito forte de quem está na direção daquele centro de ampliar o mini-lar, não é? Passá-lo de 12 quartos para 28 ou 30, uma coisa assim. Penso que da parte do município há algum empenhamento também nessa matéria. Agora, o facto é que o país está numa crise profunda, não há dinheiro, não há receitas e, portanto, os cortes atingem todas as pessoas. Neste caso concreto, embora eu não sei se foi há pouco li, em qualquer sítio, que para o ano vai haver mais verbas para os centros sociais, o que é ótimo. Porquê? Porque, de facto, o país está a entrar numa pobreza tremenda e, portanto, só os centros sociais que poderão dar resposta. Muitas pessoas neste momento estão a ficar muito abandonadas. Embora eu diga que em Roças não há casos, haverá um caso ou outro pontual, mas está em todas as partes do mundo. Portanto, mas não há pobreza generalizada, nem há casos gritantes de pessoas isoladas. E sobre o apoio domiciliário do que conhece, ele é de forma a satisfazer as necessidades? Muito. Eu penso que o centro social tem duas vertentes. Portanto, tem a questão das pessoas que estão lá permanentemente, não é dos residentes, digamos assim, e tem o apoio domiciliário. Eu penso que neste momento o centro social serve muitas pessoas, um bom serviço. Isso é uma folga muito importante, uma almofada importante para os idosos. E não só idosos, outras pessoas também precisam do apoio e do serviço do centro social, que é prestado com muita qualidade e até com muita familiaridade, que isso é muito importante. Por isso é um serviço de muita proximidade. Muita proximidade, exatamente. Exatamente. De proximidade é também a Junta de Freguesia. De proximidade é também a Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia é o elo mais próximo das pessoas. É isso que define a Junta de Freguesia, é o sentido de proximidade. E tem o seu horário de funcionamento. Mantenha um funcionário. Às vezes digo meio a brincar, meio a sério, que a nossa Junta é uma pequena loja de cidadão. E é. Nós lá fazemos tudo. Escrevemos cartas, lemos cartas, pagamos água, pagamos luz, pagamos contribuições, mandamos fax, fazemos tudo. E tem um horário como se fosse, de facto, uma repressão pública. Trabalha das 9 até ao meio-dia, até à meia hora, e trabalha das 2 até às 5 ou 5h30, depende dos casos. Com uma particularidade é que, periodicamente, também vamos a Agra, porque é o lugar mais distante da freguesia, fazer o nosso expediente. Isso é que é o serviço de proximidade. É para isso que serve a democracia. A Agra tem essa particularidade. Porque é de facto o aglomerado mais afastado da sede da Junta de Freguesia e, além do mais, não tem uma rede de transporte que permita chegar com alguma facilidade à sede da Junta de Freguesia. Portanto, nós achamos por bem, logo desde o início, deslocarmos-nos uma vez por semana ou de 15 dias a Agra para exatamente tratar dos expedientes e dos assuntos. Mas mantém ainda um funcionário? Sempre. Com a expensa da Junta de Freguesia? Ou com claro que não. Junta de Freguesia. Tudo com orçamento de Junta de Freguesia. E para serviços locais, a Junta de Freguesia tem alguém? O ano passado tive várias pessoas que eram beneficiários do rendimento social de inserção ou então desempregados que
criava-se-lhe um contrato de trabalho durante o ano e serviam à Junta de Freguesia. Alguns foram colocados pela Câmara Municipal, outros foram colocados pela Junta de Freguesia. Entretanto, os contratos acabaram e, neste momento, estou a pensar em criar candidatar-me a outros contratos para que possa manter novamente um grupo de pessoas, trabalhadores que sirvam e que trabalhem na manutenção, na limpeza da junta, sobretudo a área onde nós mais atuamos é na questão das limpezas valetas, na limpeza dos espaços públicos. Não é? E, portanto, estou a criar, já fiz uma candidatura, vou fazer outra candidatura, e eu, junto da freguesia, no sentido de criarmos aqui um corpo de pessoas que sirvam, de facto, os interesses daquela freguesia. E manter ativos um conjunto de pessoas. Valorizá-las, no sentido de que o trabalho é uma forma de valorizar as pessoas, não é? E, portanto, a trabalhar, prestam, além de terem um vencimentozinho mais ou menos aceitável, prestam um serviço à população que é muito importante. A provocação do costume, a proximidade familiar, mas também a cor partidária da Junta de Freguesia de Roças. Nunca utilizo. Não é, mas questiono naturalmente com a provocação do costume. É uma vantagem para a freguesia. Não é por mais inventível que o Presidente da Câmara é meu sobrinho e, portanto, não vale a pena estar aqui com paninhos quentes. É conhecido e já o repetiu aqui mais vezes. Mas também há uma verdade de lá para ali. É que antes de ser Presidente da Câmara também já era meu sobrinho. E, portanto, as coisas têm que ser separadas, não é? De qualquer forma, aquilo que eu digo, e sempre disse, é que nunca usei este estatuto de familiar para rentabilizar a favor da minha freguesia. Não. Eu tenho uma visão conjunta do Conselho. E é um conselho com muitas dificuldades. Eu também não podia, pelo facto de ser meu familiar, estar a canalizar todos os investimentos para Roças. Não. Às vezes até me privo de algumas coisas exatamente por essa razão. Mas isso é muito fácil. As pessoas, no final do ano, verificam o número de obras que foram feitas em Vieira do Minho, verificam os protocolos que foram assinados e verificam também que Roças não foi em nada beneficiada. E esse facto não foi uma mais-valia. Às vezes até cria algum afastamento, exatamente para que as pessoas não pensem que o facto familiar pode, neste caso ou noutro, não, nunca utilizei isso como mais-valia ou como recurso adicional para concretizar os meus projetos, não. Isso não o faço e nunca farei. Mas também não tem sentido que... Mas também não sou marginalizado, obviamente. Que a freguesia tem... Não, mas... Para fazer prova exterior de que não há... Também não podíamos passar para o extremo oposto, ser marginalizados. Não, nem pensar nisso. Eu penso que tem havido alguma equidade em relação às obras que a Câmara faz no Conselho, não é? É claro que também não podemos comparar a Roças, por exemplo, uma freguesia com a dimensão de Anjos, ou de Anissó, ou de Soutelo, não. Cada coisa no seu lugar, não é? Portanto, se Roças é a maior freguesia do Conselho, também é natural que Roças beneficie de mais investimentos do que aquilo que beneficia cada uma das freguesias. Isso é evidente, isso é que é igualdade, não é? Teoricamente paga mais em mim. Paga mais em mim, isso é que é igualdade. Igualdade não é receber todos a mesma coisa, não. É receber proporcionalmente. E assim é que tem sido, não é? Aliás, verifica-se os protocolos que são feitos entre a Câmara e a Junta de Freguesia. A Junta é aquela que recebe mais, mas também é maior. Mas a proporção é exatamente a mesma coisa. 30% do Fundo de Financiamento de Freguesias para cada freguesia. Portanto, aí somos exatamente iguais. Não há qualquer tipo de distinção. Neste aspecto, eu quero louvar este Executivo. Tem tido um comportamento exemplar e equitativo para todas as Juntas de Freguesia. Sem distinção de cor, partidária ou de qualquer tipo de simpatia. E por isso tem conseguido concretizar por isso. E também com isso tem conseguido concretizar aquilo que vai planeando ao longo do mandato. Quer dizer, também nunca... Claro, nós temos que ter noção da realidade das coisas, não é? Não podemos também estar em megalomanias nem em miragens. Os projetos que fazemos de acordo com algum suporte financeiro que temos, não? Ou que tenhamos, e também com algum que, eventualmente, possamos adquirir da Câmara Municipal. E isso tem sido feito nesta perspectiva, não é? É claro que não vou imaginar uma obra que custe milhares ou milhões de euros, porque isso é impossível, não é? Portanto, aquilo a que nós nos temos proposto, temos conseguido, obviamente, não é? Mas também o nosso orçamento é um orçamento, não direi minimalista, mas, enfim, que responde mais ou menos àquilo que as pessoas sentem e que precisam de uma forma muito mais urgente. Por impossibilidade, e também é um assunto que aqui trazemos sempre e que em tempos teve mais otimista em relação a ele, é a questão de algum dia ter um pequeno polo de indústria em Roças. Isso era uma das minhas ambições, mas neste momento eu penso que isso é uma utopia, não vale a pena estarmos com ilusões.
Quer dizer, não há investimentos de qualquer ordem e, portanto, pensar nisso se calhar é um desacerto. Mas seja como for, a utopia também faz parte da nossa vida, não é? E, portanto, não há vida sem sonho e, portanto, esse sonho manter-se-á seguramente e naturalmente. E relativamente àquilo que são as perspectivas, este será o último ano de mandato, falaremos ainda no próximo ano, até para ter a possibilidade de se despedir como Presidente de Junta, que será o seu último mandato. Este é seguramente o meu último ano de mandato, isto não há dúvida nenhuma, não vale a pena estarmos aqui com malabarismos, não é? O que perspectiva ainda para conseguir antes de sair? Olha, pequenas coisinhas, pequenos projetos que eu tenciono dar-lhes resposta e deixei para o último, imagina lá, Zé Luís, deixei para o último a toponímia de Roças. É o meu último projeto que eu vou levar a cabo, porque criou-se em Vieira do Minho uma corrida desenfreada. Parece moda. Parece moda e, portanto, agora fica mal também não fazer toponímia na minha freguesia. Portanto, no próximo ano vou ter que incluir no meu orçamento a questão da toponímia. E, portanto, olhe, uma das coisas, um dos projetos vai ser esse mesmo. Aliás, relativamente ao endereço da Junta de Freguesia de Roças, segundo a página municipal, já consta a Rua de Celeirão. Mas não é rua, é lugar de Celeirão. Mas era ali um lugar. Era, exatamente, é lugar de Celeirão, exatamente. Pronto, esse será naturalmente, outros projetos vão acontecer. É a conclusão do pavilhão desportivo, está praticamente concluído. A conclusão da escola também está concluída, está quase concluída, ou está em vias de ser concretizada. A conclusão do centro do Polo Interpretativo Carlos Dias também está concretizada. Do Centro Interpretativo Professor Carlos Dias também está em vias de ser concretizado. A conclusão do arranjo da Praia Fluvial. Portanto, são pequenos projetos que vão ser concluídos no próximo ano, mas isso é natural, não? Que as pessoas não pensem que isto aconteceu por causa das eleições que vêm aí. Não, as eleições não contam nada. Portanto, as coisas aconteceram assim, e é assim que vão acontecer, é assim que vai acontecer, e é assim que vão ser inauguradas na altura própria. A última questão vai ficar para o ano. Já tenho candidato, isso que quer perguntar. A última questão vai ficar para o próximo ano. Hoje agradeço-lhe a presença aqui. Falamos mais uma vez da Freguesia de Roças, atualizamos a conversa, como habitualmente, com o Presidente da Junta, Domingos Mangas, agradecendo mais uma vez a presença. Eu que agradeço mais uma vez esta oportunidade. Claro que o tempo é sempre pouco para poder falar tudo aquilo que gostava. Às vezes temos de dar mais dinheirinhos um bocadinho, enfim. E as coisas, as ideias não ficam muito bem elaboradas, mas no fundo a ideia passou e é isso que eu penso sobre a minha freguesia. E, portanto, agradeço uma vez mais à Rádio Automóvel esta oportunidade que me deu de uma vez mais poder dizer algo sobre a minha freguesia. Muito obrigado. E repito, não será a última. Não é a última, porque antes da despedida tem que ter mais uma intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma vez. Assim que está em casa, onde quer que nos tenha ouvido, continuo com um bom fim de semana. De hoje a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco.